Moçada, um aniversário siderúrgico que marcou o início de uma nova era. Happy birthday to you, Carriers of Steel. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso do dia chegando com mais um assunto pesado para pôr muito mais peso em sua vida. E antes, como de costume, né? Antes de falarmos do assunto de hoje, peço a você que ainda não fez sua inscrição, que vai lá, faz a sua inscrição, deixa lá seu like para nós continuarmos fazendo aqui nossos vídeos pesados. E moçada, hoje, neste dia 24 de setembro, é o aniversário de 50 anos desta coisa maravilhosa que aparece aí, ó. O terceiro disco do Rush, Carriers of Steel. Por isso que eu falei que era um aniversário siderúrgico, tá? E por que que esse disco marcou o início de uma nova era? Porque esse play aqui, moçada, foi o disco no qual o Rush deu início à sua fase de heavy metal progressivo, que foi tão profícua e teve tanta coisa maravilhosa aí que o Rush fez ao longo dos anos 70 e depois dos 80 também, e daí para frente, neste sentido, né? Um dos pioneiros desse sentido, não vou dizer que tenha sido o primeiro, porque você vê, né, tá, o Uriah Heep também já bebeu bastante na fonte e tal, mas o Rush, quando surgiu, ele era uma banda mais de hard and heavy, né? Um hard and heavy bastante agressivo, típico lá daquele estilo do início dos anos 70, da primeira metade dos anos 70, né? Mas depois a banda deu uma virada, uma guinada a partir desse play aí. Na verdade, o segundo disco, o Fly By Night, é que tem a música Baitor, né? O Fly By Night, assim, dava uma, sabe, uma pitadinha dessa coisa aí, né? Mas não chegava assim a parecer que a banda ia enveredar por esse caminho, porque, tá, um segundo disco aí sempre tem alguma evolução, sempre tem alguma coisa diferente do primeiro e tal, né? Então parecia que era coisa ali natural da banda fazer umas faixas aí um pouco mais longas, elaboradas, mas nesse aí daí, a banda soltou mesmo o seu lado progressivo. Tem até uma história que na excursão do Fly By Night, né, o Rush fez uma excursão junto com uma das bandas, né, com as quais o Rush tocou junto, foi o UFO, o UFO, né, da Inglaterra. E consta que o Geddy Lee estava ouvindo um disco do Bill Bruford, do baterista, que havia tocado no King Crimson, havia tocado no Yes, e tinha lançado um disco solo. E ele estava, obviamente, ouvindo aquilo lá porque ele queria, né, enveredar por esses caminhos mais progressivos. E o Pete Way, baixista do UFO, viu aquilo lá e falou para ele parar de ouvir aquilo, que aquilo ia fazer mal, que ia contaminá-lo. Mas o que o Pete Way não sabia que o que o Geddy Lee queria era exatamente ser contaminado por aquilo, né? E então esse disco aqui, esse Carriers of Steel, ele tem 3 músicas assim, vamos dizer, mais normais, né? De tamanho normal também. Ele tem só 5 músicas. Tem essas 3 e aí tem 2 longas, progressivas, 2 suítes, tá? Uma não muito longa, de 12 minutos e pouco, e uma maior no lado 2, que ocupa todo o lado 2 do play, com 19 minutos. Então, aí o Rush já mostrou todo esse lado seu, né, progressivo, e por causa disso, esse disco aqui não foi muito bem compreendido na época, porque uma guinada, né, uma mudança aí meio radical de posicionamento, fez com que alguns fãs mais radicais torcessem um pouco o nariz. Mas parte do público que o Rush tinha gostou, e eles trouxeram também um público novo, um público mais do lado do progressivo, que começou a se amarrar na banda a partir daí. E é verdade que a coisa deu muito certo, né? O Rush continuou pesado, continuou agressivo, mas passou a ser progressivo também. Então, os caras aí, né, os caras da formação de sempre, né, vamos falar um pouquinho deles. Geddy Lee no vocal e no baixo. Detalhe, esse disco aqui ele ainda não fazia teclados. Só um pouco mais para frente que ele começou a introduzir os teclados e os sintetizadores. Aqui era só vocal e baixo mesmo, Geddy Lee. O Alex Lifeson na guitarra e o Neil Peart na bateria. Então mergulharam de cabeça nesse lado progressivo aí, mas antes fizeram 3 músicas ainda no velho estilo, né? 3 músicas aí de tamanho normal
e do estilo mais normal, vamos dizer assim, do Hard and Heavy do início dos anos 70, para depois mergulhar nas duas longas faixas aí progressivas. Então vamos falar aqui um pouco dessas faixas, dessas 5 faixas que compõem esse disco sensacional, que não muito compreendido na época, mas não significa que não seja um dos grandes da discografia do Rush, tá? Até a capa, né, ficou meio diferente do que eles queriam, porque vocês podem ver que o desenho aí está em dourado, e eles queriam que saísse prateado, ou seja, com a cor do aço, né? As carícias de aço aí, mas acabou saindo dourado. Mas no fim, é quase que um aço meio enferrujado, mas tudo bem. Vamos lá então, moçada. O disco abre com Bastille Days. Então aí a história, né? A prisão da Bastilha lá, da Revolução Francesa. Um arrasa-quarteirão, né? Um hard and heavy aí, bem normal, né? Mais normal, então, no estilo que a banda fazia antes. E uma música mais simples, se é que dá pra falar isso do Rush, né? Mas é que comparado assim com o que eles fizeram depois, essa aí era um pouco mais simples, né? Uma música bem paulada, bem agressiva, com um solo de guitarra sensacional, uma bateria incrível também. Seguindo, I Think I'm Going Bald. Eu não sei porque que ele achava que ele estava ficando careca, né? Mas aí uma outra, bem no estilo do hardão pesadíssimo, do início dos anos 70, bastante agressiva, outra bateria incrível, outra música aí bastante paulada também, antes de chegar na terceira faixa, Lakeside Park. Essa é mais cadenciada, um pouco mais cadenciada que as demais, um andamento super gostoso, mas mais um hardão pesado aí. E eu digo uma coisa para vocês, a despedida do Rush do mundo normal, né? Porque essa aí foi a última faixa desse disco antes de cair no progressivo. Então por isso que eu falo que essa Lakeside Park foi a despedida do Rush do mundo normal, e aí eles entraram para um mundo novo, diferente e muito engendrado que eles criaram, né, a partir da primeira suíte que eles fizeram aqui, de 12 minutos. Não é uma suíte das maiores, né? Mas já chega a ser uma suíte de 12 minutos, dividida em 3 partes. The Necromancer. Essa Necromancer, ela tem tudo o que uma suíte progressiva pede. Ela tem uma narração, né? Algumas partes narradas, tem algumas partes agressivas, tem partes de uma viagem fantástica, né? Não ter, apesar de não ter teclados, né? Baixo, guitarra e bateria, mas a viagem aqui é inusitada e espetacular. Então essa faixa que ela passa, né? Como toda suíte, ela passa aí por variados climas, ela sobe, ela desce, uma montanha-russa aí de emoções, né? Então ela tem partes mais rápidas, mais pesadas, mais agressivas, mais lentas, bem progressivas. Um negócio fantástico, e tudo aquilo que tanta gente fez depois, né, cruzando o heavy metal com o progressivo. Então vocês veem aí a fonte em que tantos beberam e tantos fizeram, mas será que com a mesma magia que o Rush fez? Será que tiveram aquela mesma mágica do Rush para fazer essas suítes progressivas? Eu vou deixar essa pergunta no ar, tá? Quem quiser, quem ousar, quem se sentir à vontade, responda aí nos comentários. E com essa música encerra-se então o lado 1 desse disco aqui, e o lado 2 passa para uma suíte maior, de mais de 19 minutos, dividida em 6 partes e que ocupa todo o lado 2 do vinil. Como, né, era peculiar a toda a grande banda progressiva aí, né? O Rush depois fez mais disso também na sequência, não foi a única vez que fez isso aí, não. E o petardo em questão é The Fountain of Lenin. Então aí, 6 partes, 19 minutos. Ela tem tudo que a outra tem, né? Todas aquelas variações de clima, todas aquelas coisas assim. Sabe, é um negócio assim, extremamente prazeroso de ouvir, mas ela é um pouco mais agressiva, tá? Ela é um pouco mais agressiva do que The Necromancer, mas ela mostra ali tudo que viria depois, né? Tudo que os anos vindouros mostraram em termos de heavy metal progressivo, que o Rush fez muito bem, estavam contidos nessas 2 faixas aqui. Então, os caras arrasaram, né? Essa aqui, inclusive, ela tem um solinho de bateria no meio. Aí vocês podem falar assim,
Ah, o Neil Peart estava querendo aparecer. Não, ele não estava querendo aparecer. É que ele toca. Ele. Não vou falar aqui, né? Mas ele toca demais. Vamos deixar assim, tá? É, na verdade, uma outra expressão que talvez coubesse até um pouco melhor aqui para definir o que ele toca, mas ele toca demais, né? Vocês entenderam, né? Então, algo fantástico aqui que ficou muito marcante. Claro, né? Como eu já falei, né? Na época aí, meio difícil de digerir, mas depois todo mundo gostou e o Rush foi embora por esse caminho e fez coisas maravilhosas. Então, moçada, se vocês já ouviram que esse disco aqui não vendeu muito, que esse disco aqui era meio fraco, que esse disco aqui é meio polêmico, não vendeu muito, é verdade, mas fraco não. Ele só é diferente, ele mostrava então a nova roupagem que o Rush ia usar aí e de maneira maravilhosa por muitos anos. Então, é aquilo que eu falo sempre. Quem conhece sabe o que eu estou falando, quem não conhece, vá atrás, porque é uma coisa fantástica, mais uma pérola dos anos 70 que chega até nós aqui. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah.